Taxação em 10% para clínicas médicas. O que a gente vai fazer? Se tu recebe o teu faturamento pela tua PJ e faz o repasse dos dividendos, dos lucros para a tua pessoa física, presta atenção porque esse vídeo é para ti, para a gente poder organizar como vai ser feito tudo isso. O que houve, né? Acho que todo mundo já está sabendo que agora existe um novo imposto mínimo para as pessoas físicas. E se o valor global, né, do teu faturamento por dividendos e distribuição de lucros anual, se for acima de 600 mil, vai iniciar essa taxação e vai ir de 0 a 10%, considerando quando tu for chegar a mais de 1.200.000 reais. Então, você, como pessoa física, passando do faturamento de distribuição de lucros e dividendos acima de 1.200.000, taxado em 10%. Se for 1.200.000, então você vai pagar 120 mil reais de impostos, considerando esse cenário. Anteriormente, há mais de 30 anos, não existia essa taxação. A gente sempre falava distribuição de lucros é isento de imposto. Agora não mais. E isso vai impactar totalmente em como você vai receber o teu faturamento. Por quê? Como que a gente fazia antes? Geralmente, o médico recebia os valores pela sua PJ, fazia o pagamento dos impostos, pagava o funcionário, pagava o teu Prolabore. E o que é o Prolabore? O Prolabore é diferente da distribuição de lucros. Às vezes tem médicos que acham, eu recebo só um valor. Não. Provavelmente você recebe um Prolabore que a gente sempre colocava como um salário mínimo. Por quê? Porque você tem a obrigação de fazer a retenção do INSS. E a gente fazia por um salário mínimo, então 11% você retia para o INSS e haveria sim com esses valores do Prolabore, você também tem uma taxação no imposto de renda da pessoa física, mas como a tabela progressiva, você estava no isento, então não pagava tributo considerando esse cenário e todo o restante do teu lucro vinha como distribuição de lucro entre os sócios da empresa e essa distribuição não era taxada, porque teoricamente você já foi taxado na pessoa jurídica. Né? Então, fazendo este repasse para a pessoa física e existisse uma tributação ali, você teria realmente uma dupla taxação, uma bitributação. Né? O que está ocorrendo agora? Vai existir essa bitributação. Vai existir agora do lucro que você recebeu, mesmo após o pagamento de impostos, o que vier para a pessoa física vai ser taxado. Então, considerando esse cenário de acima de 600 mil reais por ano, vai existir essa taxação. Contudo, além dessa taxação, e isso a gente está falando sobre um cálculo anual, que vai ser verificado na declaração do ajuste anual, que geralmente é em abril, tá bom? É este o cálculo. Agora, a legislação também impôs uma outra regra, que vai existir uma retenção mensal. Então, quando você fizer uma distribuição de lucros mensal acima de 50 mil reais, 10% deste valor vai ser retido na fonte. E veja que não é o excedente dos 50 mil reais, é o global. Então, se você tiver uma distribuição de lucro de 70 mil reais, 7 mil vai ficar retido na fonte e 63 mil reais vai ir para a sua pessoa física. Vai ser dessa forma. Agora, né, aumentando essa distribuição, você também vai pagar mais, diminuindo ou sendo menos de 50 mil reais ou menos, você não vai ter essa retenção. Então, você vai me dizer, mas Rafa, eu não entendi, então eu já vou pagar esse imposto? Não, a retenção é uma antecipação desse pagamento que vai ficar recolhido, né, pelo governo e quando a gente fizer o ajuste anual, que aí vai ser verificado quanto foi retido, quanto você recebeu de distribuição de lucros e aí vai se apurar. Bom, pela distribuição de lucros que foi feita, você deveria pagar tal imposto. Agora, quanto foi retido? Se foi retido o valor correto, ok, não vai pagar um adicional. Agora, se você reteu menos do que você recebeu, então você vai ter que pagar este valor, ou se você reteu mais do que o que era devido, você vai ter uma restituição. Agora você vai dizer para mim, Rafa, então é óbvio, eu só vou me passar 50 mil reais, né? Daí a gente vai perguntar, ou vai pensar, né? Ok, você vai passar só 50 mil reais, mas o teu faturamento mensal é 150. Você vai deixar 100 mil reais parado na tua empresa? Esses 100 mil reais, se você
colocasse na tua pessoa física e investisse, quanto ele valeria? Né? Esse é um primeiro cálculo que tu tem que começar a pensar. Porque sim, pode existir esse pensamento de, bom, não vou fazer as retenções, então, para que eu tenha fluxo de caixa, para que eu possa usar esse dinheiro. Mas então aí é o primeiro ponto. Você vai usar esse dinheiro na sua PJ já? O que será que dá para utilizar nela? Será que talvez alguns gastos da empresa que você utilizava na pessoa física, vamos começar a utilizar na pessoa jurídica? Pode ser um cenário, sim. Ou você pode dizer, não, Rafa, o que eu vou fazer? Eu vou me repassar, né? Fazer uma distribuição de lucro somente de 50 mil. E no final do ano, todo o restante eu vou me repassar para ter uma única retenção. Pode ser feito também, mas aí você tem que considerar todos esses cenários, esse dinheiro que vai ficar parado na empresa, será que valeria de outra forma? Enfim, isso é algo que você tem que considerar o teu cenário. Outra pessoa pode dizer, Rafa, eu tenho 3 empresas. E agora, o cálculo vai ser como? O cálculo é considerando uma única empresa e o mês. Porque tu pode dizer assim, Rafa, já sei também. Na minha única empresa, eu vou no dia 5 de dezembro, eu vou me repassar 50 mil. E no dia 20, eu vou repassar mais 50 mil. São 2 repasses diferentes, então não vai ter retenção. Não é assim. Vai ser contabilizado quanto foi repassado pelo mês. Então, se você fez uma distribuição de lucro de 100 mil, então você vai ter retido 10 mil e só vai receber 90, independente se as datas das distribuições forem diferentes. Então, o cálculo é sempre pelo global do mês. Outro ponto bem importante. Voltando para aquele cenário, eu tenho 3 empresas. Se eu fizer uma distribuição de lucro de 50 mil de cada uma, eu vou automaticamente ter uma retenção de 15 mil reais pelos 150? Não, porque o cálculo da retenção é pela PJ para a pessoa física. Então, se você fizer de 50 mil reais de cada uma, não vai existir a retenção e você vai receber esses valores nos 150 mil na tua pessoa física. Contudo, isso não quer dizer que você não vai pagar imposto. Vai sim, porque na declaração do ajuste anual, que a gente vai fazer a apuração de todos os meses, de todos os repasses, vai se verificar que sim, você teve um faturamento acima de 1.200.000, mas você não teve a retenção. Então, por isso, vai ser calculado quanto é o imposto e você vai ter que pagar, tá? Agora, você vai me dizer, tá, Rafa, então o que eu vou fazer? Uma estratégia que a gente está verificando, 2 na verdade, a gente viu que em contrapartida dessa taxação, existe agora uma isenção maior do imposto de renda, né? A gente começa agora em 5 mil. Então, talvez a gente pode começar a utilizar novamente o teu livro caixa, colocar algumas despesas dedutíveis para a gente chegar num lucro de 5 mil e ser isento ainda, né? Essa é uma estratégia considerando a pessoa física. Agora, obviamente, considerando os valores bem maiores da pessoa jurídica, o que a gente deve pensar? Principalmente qual a finalidade e qual a organização dessa legislação. Porque o que ela diz? Existe essa tributação adicional considerando a distribuição de lucros da pessoa jurídica para a pessoa física. Então, o que isso quer dizer? Se eu fizer essa distribuição de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, não vai existir essa retenção. Então, por isso que é bem importante a gente considerar um cenário de criar uma holding, né, que é uma outra empresa que você vai constituir, que vai gerir as suas empresas, vai gerir o teu patrimônio. E aí sim, esses valores que você fizer, porque aí, esses valores que você fizer de um repasse da pessoa jurídica para a holding, e a holding vai começar a administrar esse dinheiro, você vai poder comprar os seus apartamentos, você vai poder administrar os bens de uma outra forma, né? A gente sabe que a holding patrimonial é a mais famosa, que a gente coloca toda a família e já amplia a sucessão, e é uma forma também de proteção, digamos um cenário do médico, né? Um paciente te processa. Até chegar na tua holding é um pouco mais difícil, porque geralmente o paciente vai processar você e vai processar o teu consultório, né? A tua PJ. Então, se você não tem bens na pessoa física, porque elas estão na holding, né? Ou o valor que tem da empresa, não vão conseguir, essa pessoa, se
se existir efetivamente, né, um cenário de que você for condenado, vai ter que pagar uma indenização, não chegaria nos valores aqui, você teria uma proteção um pouco maior dos seus bens. E obviamente que para chegar na holding seria no valor das tuas cotas. E se tem cotas sobre esse patrimônio todo, a tua esposa, teus filhos, enfim, realmente protege um pouco mais, é mais difícil chegar nos teus bens, tá? Obviamente, um ponto bem importante, holding tem custo, não é para todo mundo, você tem que entender o teu cenário. Você tem que considerar o teu patrimônio, o teu faturamento, como vai ser feita as retenções, você tem sócio na empresa, como funciona. É uma estratégia muito boa que se está criando agora, mas tem que ser viável para ti, tem que ser benéfico para ti. Não adianta você conversar com o teu colega no bloco que vai dizer, olha, eu fiz isso, deu isso aqui. A tua vida não é igual a dele, né? Então tem que se considerar o teu cenário, o cenário dos seus familiares, tudo isso deve ser muito bem organizado e pensado. Então, o ideal é ter um planejamento tributário, é realmente verificar tudo isso e pensar no cenário. Ok, hoje o que dá para fazer? A minha projeção de faturamento do ano que vem vai ser tal. Será que já é o momento de criar uma holding? Será que a gente vai organizar dessa forma? Então, a minha dica aqui é começa a pensar nesses cenários, começa a te analisar, né, a tua família, quais são os faturamentos, quais são os projetos de vida de vocês, para avaliar se é o momento de criar uma nova estratégia e provavelmente sim, se você tem uma distribuição de lucro na tua empresa acima de 50 mil reais, é imprescindível que você comece a pensar nisso. Deixa aqui nos comentários o que tu pensou sobre isso, como é que vocês estão fazendo, se tem dúvidas quanto a isso. Se quiser conversar comigo, aqui também tem o link do WhatsApp do escritório, o link do meu Instagram. Ali eu trago várias dicas, a gente pode conversar melhor sobre isso e qualquer informação adicional também pode ser contatada. Até o próximo vídeo.